E aí galera retada, beleza? Meu nome é Jefferson Ribeiro e você está no Cangaceiro HQ. No vídeo de hoje, ainda seguindo a onda do fantasma, né? Eu trago aqui dois encadernados que se complementam, deixa eu colocar nessa ordem, que é O Último Fantasma. Antes desse investimento pesado da Mitos Editora no Fantasma, ela já havia tentado antes, lançando aí dois encadernados do Último Fantasma, fora outras séries. Esse quadrinho ele foi lançado nos Estados Unidos pela Dynamite e eu acho não, né? Era uma série mensal, enfim, que buscava ser longeva e modernizar o herói, mas não deu muito certo. Saíram 12 edições e um anual e estão todos compilados nesses dois encadernados. Um lançado em 2014, que é esse aqui, né? O Último Fantasma, A Jornada do Espírito, e o outro lançado em 2016, chamado A Lei da Selva. Todos dois com capas belíssimas do Alex Ross. A arte, né, desse quadrinho, aliás, o roteiro, né, começando pelo roteiro, é do Scott Beatty, né, e, enfim, vamos falar mais do roteiro mais à frente. A arte é do brasileiro Eduardo Ferigato. Também uma arte competente, mas também vai ter algumas críticas aqui sobre isso. O objetivo da série, como eu já disse, é modernizar o personagem, trazer ele para o século XXI e acrescentar bastante tecnologia e dar um outro tom às aventuras do herói, né? Então, tenta recontar a origem do personagem. Temos aí um Kit Walker no começo da história, que ele era uma espécie, né, um presidente de uma ONG, né, que cuida de assuntos referentes a Bengala, né, o país de origem dele. E o Kit ele já começa de uma forma diferente do habitual, porque você vê o rosto dele, o que nunca aconteceu nos quadrinhos clássicos do personagem, né? Ele sempre está com óculos escuros, sombra, você nunca vê a face do personagem, do herói, mas aqui você tem um rosto para o Kit Walker. Outro detalhe, né, importante é que a Bengala está passando por uma espécie de guerra civil. Há um ditador tentando tomar o poder lá. E aí ele faz uma aliança com o principal sócio do Kit, que é um cara chamado Kisling. O cara tem a maior cara de Tony Stark, né? Sei lá. E temos aí também no início da história, né, o Mikael Migebe, que é o primeiro-ministro de Bengala e que está aí, né, nessa eminência de golpe de Estado. Também temos no início da história a mulher e o filho do Kit Walker. E aí, tudo isso, né, logo no começo para desenvolver a trama. O que acontece, né? O Kisling, ele encontra uma forma de sabotar o avião em que está o Kit e o Mikael. E esse avião explode, né, cai, né, na selva. Milagrosamente o Kit Walker e o primeiro-ministro sobrevivem e eles, né, conseguem chegar até a aldeia, a vila, né, onde está a esposa e o filho do Kit, que já estão mortos. Cara, os caras vão lá e matam também, destrói tudo, enfim. A partir daí, o Kit fica possesso e se arma, né, com tudo que ele tem para desempenhar sua vingança. Até então, ele não era o fantasma, ele era um cara que tentava fugir do destino dele, fugir desse juramento, querer seguir uma trilha diferente, um caminho diferente, né? Mas aí você vê isso muito presente ao longo da história, como se houvesse um destino maior, né, em torno dos herdeiros do juramento do fantasma, e ele não pudesse fugir disso. A princípio, nós temos um Kit Walker vingador, né? Ele vai lá para se vingar da morte da esposa e do filho. E ao longo da sua jornada, ele vai se descobrindo mais do que um mero vingador, e sim um herói, né? Alguém que luta por algo mais, né? Por mais do que os motivos egoístas que levam a uma vingança. Outro detalhe interessante nessas histórias é a modernização do seu uniforme. Houve um novo desenho, não achei ruim, muito pelo contrário, gostei do uniforme, mas ele vem com uma tecnologia bem high-tech aí, com uma tecnologia que camufla, ele fica invisível, né? Assim,
a olho nu, né? As pessoas não conseguem percebê-lo. E também tem a máscara dele tem um visor diferente também, né? Que ajuda a perceber aí aqueles que estão com esse uniforme, por exemplo, né? Outro detalhe importante é a presença do Capeto e do Herói, que parece ser uma espécie de herança. Ele fala uma coisa tipo, tá no pacote, uma coisa assim, porque eles também auxiliaram o outro fantasma, porque você vê muitos flashbacks mostrando o treinamento do Kit e um pouco do que foi o fantasma anterior. Outro detalhe que me incomoda, assim, acho estranho, né? É a presença da patrulha da selva, só que ela conhece o seu comandante, que é o fantasma. Todos eles sabem quem é o fantasma, velho. É como se fosse uma irmandade, assim, secreta, que tá ali para ajudar o fantasma. É bem esquisito, né? Diferente dos quadrinhos clássicos, né? Todos eles têm aquele anel dos sabres cruzados, né? O anel da amizade, da proteção. É muito estranho, mas nada disso não chega a ser desagradável. O que eu acho chato, na verdade, ao longo dessa história é essa resistência dele com relação ao dever do fantasma, né? Essa quebra como posso dizer, né? de paradigmas, né? Do cânone oficial do fantasma. E aí vem a questão, você não saber em que parte da cronologia do fantasma se localiza esse Kit Walker, já que todos os fantasmas se chamam Kit Walker, né? E aí você, a princípio, acha que é o 22º, o cara, né? Mas depois, numa determinada parte, aparece a Diana. Aí você, espera aí, é 22º, 21º? Você não tem noção exata, né? E aí também aparece uma mulher que seria amante do pai dele, e não é a Diana, claro, né? É outra cientista. Enfim, é bem confuso, né? Eu não sei se o Scott Beatty ele pretendia explicar melhor tudo isso ao longo da história, mas fica várias pontas soltas que precisavam, né, de uma certa explicação, e o cara, em um ano de revista, né, 12 edições, ele não conseguiu explicar bem, né, como isso aconteceu. Outro detalhe que eu acho assim, que me incomoda, na verdade, é a colorização dessa revista. Assim, é normal que hoje em dia se use, né, a tecnologia e tudo mais, né, para fazer a pintura das HQs, mas o computadorizado aí, ele chega a ser artificial em alguns pontos. Por exemplo, né, praticamente todos os homens vão ter uma espécie de manchinha aqui, assim, como se fosse uma barba por fazer. E, cara, isso incomoda, assim, sei lá, acho esquisito. Fica a impressão de que é algo bem artificial essa colorização. Ela não é um mérito desse encadernado, beleza? Isso eu tô falando das 12 edições, né, desenhadas pelo Eduardo Ferigato, que tem seus altos e baixos, beleza? Por exemplo, nós temos essa capa aqui, sensacional, do Alex Ross, né? E temos também outras capas que aparecem, né, dentro do quadrinho, né, do quadrinho todo, né? Você vai ver as capas feitas pelo Alex Ross, todas elas, e ele, na primeira vez que o fantasma aparece, assim, que ele assume a função do fantasma, ele tá na selva e bota essa tanguinha aqui, meio Tarzan, aí bota as armas, a bota, e ele se cobre com a tinta, né, de um fruto lá, que é justamente depois o que é colocado no anel para marcar os seus oponentes. E assim, o Alex Ross coloca o cara de uma forma assustadora, a tinta desce aqui como se fosse uma caveira, né, assim, um crânio, né, mas o Ferigato ele não conseguiu captar esse ar assustador. Eu acho que ficou a desejar. Mas tem outros momentos que a arte dele é muito boa, ok? Então, assim, ela oscila muito ao longo das 12 edições. É um artista bom, você sabe que ele é bom, mas ele oscila bastante. Não sei se era a questão dos prazos ou algo do tipo, mas tem hora que você acha melhor, tem hora que você acha pior. Então, não sei, cara. Tem muita coisa
assim, essa história, né, o Último Fantasma, esses 2 encadernados, ele tem seus altos e baixos, você vai percebendo isso ao longo da leitura. O primeiro é muito gostoso de ler porque é tudo muito rápido, né, bem eletrizante. Mas o segundo ele também tem seu mérito porque no início da edição, numa determinada parte, vai recontar, né, a história do fantasma. Então, para você, como era um quadrinho com a intenção de reapresentar e modernizar o personagem, então ele tem esse mérito de recontar a origem do fantasma, né, do primeiro fantasma. É bem interessante, né, a construção do mito do fantasma que é dito aí. Outro personagem que eu achei esquisito também é o Guran. O Guran, ele sempre foi um amigo e companheiro do fantasma, né? E aqui ele é meio sarcástico, deram uma personalidade meio canastrona para ele. Eu não achei interessante porque a verdade é que o espírito que anda aí, ele parece mais um objeto dos outros do que necessariamente uma entidade, que é isso que ele tenta suscitar nos seus oponentes e que mesmo os Bandar, alguns sabendo o seu segredo, eles ainda respeitam o espírito que anda, né? E você não vê muito isso na postura desse Guran. Então, assim, é uma história bacana para quem gosta do espírito que anda. Sim, vale a pena a leitura. A qualidade da edição está muito boa, mas não é das melhores, sinceramente. Não é das melhores. Gostei muito das capas. Em alguns momentos o fantasma é muito bacana, principalmente quando ele vai se preocupando em salvar Bengala, em desempenhar seu papel de herói mesmo, né? Ele começa a intervir nessa questão dessa possível ditadura. Isso é muito interessante, mas como eu disse antes, né, a série ela foi interrompida e fica aí ela acaba num ponto assim bem crucial e que você vê que teria uma continuação, mas não continua. Então, gente, tem mais uma coisa que eu queria falar sobre esse encadernado. No segundo encadernado há o anual do fantasma, que é uma aventura do pai desse Kit Walker principal aqui, né? E aí é um fantasma mais experiente, o cara perdeu um dos olhos, né? O cara é cego de um dos olhos. E assim, o traço é outro, viu? E diga-se de passagem, é muito melhor que o do Ferigato. Desculpa aí, viu, brother de pátria, mas você foi engolido pelo Johnny Desjardins, que o cara desenha demais mesmo. E aí ele encerra com esse anual que é bem interessante, é uma espécie de flashback, né? E vale muito a pena conferir. Então assim, gente, é interessante, tem uns flashbacks bacana. Se você não conhece Fantasma, é uma boa oportunidade, mas em relação a outras aventuras do herói, ela fica a desejar. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Curte, se inscreve, compartilha e comenta aí se você leu ou não O Último Fantasma, se você gosta do espírito que anda, o que é que você não gosta no espírito que anda, né? E bora ler quadrinhos.